Cada vez mais brasileiros têm procurado investir no exterior e muitos têm também relatado a sua vontade de ir embora. Será que esse é verdadeiramente o caminho? Será que a gente consegue ou pode julgar quem, entre aspas, vota com o pé e caminha em direção ao aeroporto e simplesmente abre mão daqui? Será que podemos julgá-los como antipatriotas ou falta de patriotismo ou deixou de gostar do seu próprio país? Essa é uma reflexão importante que eu quero trazer aqui, porque no final dos anos 90 eu fui morar com os meus pais nos Estados Unidos e ficamos lá um ano e eu fui o único da família naquele momento que quis voltar ao Brasil. Eu tinha 15 anos, estava começando a sair, amigos dos colégios e tal, então estava mais difícil ali largar as raízes. Depois eu fui fazer pós no exterior, na Espanha, de 2005 a 2004 a 2006 e também voltei. Depois morei em 2018 a 2020 e também voltei. Ou seja, eu sempre tive a oportunidade de rodar o mundo, estive em pouco mais de 60 países, mas sempre tive a pretensão de morar em outros lugares, mas a minha bandeira, a minha raiz manter fincada aqui no Brasil. Mas eu tenho mudado radicalmente esse posicionamento. Ainda não tomei nenhum tipo de decisão, mas deixei de julgar quem assim o faz, quem simplesmente vai embora. Eu sempre perguntava para as pessoas, nos anos morando fora, e falava, mas e aí, você pretende voltar ao Brasil? E as pessoas que me falavam, não, de forma alguma, eu sentia uma sensação ruim por dentro. O que faz as pessoas simplesmente largarem os seus países? E eu comecei a entender mais cedo ou mais tarde que cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento, e muitas vezes a gente deixa marcas para trás. Mas o que o Brasil está vivendo nesse momento é alguma coisa diferente, é uma falta de esperança das pessoas. Não tem a ver com o lado econômico, que pode ser que através de uma intervenção estatal agora, com crédito subsidiado, através da busca pelo maior endividamento da população e das empresas, a gente tem até uma bonança de curto prazo na economia, que isso vai cobrar o seu preço no médio e no longo prazo. Mas eu quero falar aqui além da economia. Além disso, é muito mais do lado pessoal, das pessoas simplesmente perderem a esperança num país, perderem a esperança na moralidade. E como a gente pode entender ou compreender esse movimento de pessoas que cada vez mais buscam deixar a sua terra natal. Eu tenho uma atividade principal, como todo mundo sabe, eu estou há 17 anos no mercado financeiro, como sócio da Aquavera Investimentos, em que o BTG fez a compra de 49% da empresa em maio de 2021, e essa é, de longe, a minha atividade principal. Mas cada vez mais eu tenho também dividido o meu tempo com a educação, onde eu dou aula em graduação, onde eu tenho a minha consultoria através do meu site brunomusa.com.br, onde eu faço os meus vídeos comunicados diários. Eu sou comentarista fixo da Jovem Pan na linha de frente, sou comentarista do Braddock Show também, às terças-feiras, com Rodrigo Constantino. Pois bem, eu tenho algumas tarefas divididas fora do horário, que é a minha atividade principal de atender os meus clientes na Aquavera. E cada vez mais eu vejo clientes que buscam ou querem entender sobre enviar dinheiro para o exterior, ou até mesmo empresas que eu conheço, seus proprietários, com aumento forte na demanda por brasileiros querendo buscar cidadania, entender o movimento de como faria para dar baixa no CPF aqui e levar os seus investimentos e levar a sua vida fiscal para outro país. E eu aprendi com o tempo que eu não deveria julgá-los e comecei a entender que esse é um movimento extremamente natural e que está tomando corpo e vem, inclusive, aqui dentro da minha casa, sendo discutido cada vez mais entre eu e a minha esposa por conta de lados morais e éticos que não queremos que nossos filhos sejam criados debaixo de pessoas e principalmente de governos que pregam uma imoralidade e uma população que sustenta isso. Então, a minha reflexão vai em cima disso. Fiquem aqui até o final, porque a gente termina com uma reflexão importante do seu ponto de vista pessoal aliado ao econômico. Pois bem, o tempo, ele é algo valioso. Ele passa e ele não volta. O tempo também é algo extremamente importante na economia. Ela que dá base para a taxa de juros. Se você decide não consumir hoje para poupar o seu dinheiro e consumir no dia de amanhã, isso tem um valor. Se você empresta o seu dinheiro para alguém, para ele te devolver daqui a um tempo, aí vem a taxa de juros, ou seja, o custo do seu dinheiro para emprestá-lo para alguém ou para você não consumir hoje e deixar para consumir amanhã, uma vez que você poupou esse dinheiro. E a economia cresce através de investimentos e através de poupança. Então o tempo ele é extremamente valioso. E a gente vê que o tempo passa
E se nós não cuidarmos do nosso tempo, não cuidarmos da nossa família, ele vai embora, ele não volta e a gente deixou a vida passar. E aqui no Brasil, sob ponto de vista político, sob ponto de vista de controle, e tantos outros países têm acontecido assim também, tá? A Espanha, por exemplo, que é um país em que eu dou aula, que eu convivo, que é países que eu quero dividir minha vida, também está indo por esse caminho. Então temos que estar bastante atentos para onde a gente pode direcionar a nossa atenção. Então, sob ponto de vista político, falando mais especificamente do Brasil, nada muda. Pelo contrário, a gente piora a cada dia. Ah, mas a economia dá um alento. Ah, mas a bolsa subiu. Ah, mas o dólar caiu. Sim, o dólar caiu, a gente tem uma exportação batendo recorde agora, principalmente puxado pela soja, que tem um número mais alto no primeiro trimestre do ano, porque é o ciclo da soja. Agora, com o mundo desacelerando, isso provavelmente vai desacelerar a atividade econômica no segundo semestre. Mas essa exportação forte entra dólar. O dólar entrando, ele valoriza o real. Então, isso mantém a inflação um pouco mais baixa. As commodities caíram nos primeiros meses desse ano de 2023. A bolsa subiu, ela estava em dólar, tecnicamente extremamente barata, mais barata do que olhando múltiplos como México, Colômbia. Então a gente atrai capital, principalmente pelo diferencial de taxa de juros entre Estados Unidos, Europa e Brasil, que continua um diferencial alto entre Brasil e outros países emergentes. Então o dinheiro ele é tomado emprestado em países de juros baixos, entra no Brasil para capturar essa diferença de taxa de juros, e uma entrada de dólar, mesmo que especulativo, favorece o real. Então esses fundamentos, eles são técnicos, não tem nada a ver com uma melhoria estrutural da economia brasileira. A política, ela piora drasticamente o controle do Estado, ele está cada vez mais forte, mais pesado, debaixo da população. Está no nosso pescoço, fazendo sombra atrás da gente a cada dia que passa. Então, quando a gente pensa que a gente chegou no fundo do poço, principalmente do seu ponto de vista moral e ético, o Brasil nos surpreende. E o Brasil é formado por população que amparou esse tipo de coisa. E isso não tem nada a ver com o presidente passado, que desde muito tempo eu nem menciono o nome dele. A gente vive num momento tão polarizado que, basicamente, se você não defende uma coisa, você é outra. E isso não tem nada a ver com esse vídeo. Isso tem muito a ver com o pensamento daqui para frente. Por que é que a gente não pode julgar os brasileiros que vão embora do país? Então, será que as pessoas no Brasil não querem acordar? Será que faz sentido você lutar a qualquer custo por pessoas que não querem ser salvas? Quem somos nós para salvar alguém? No fundo, a gente talvez simplesmente faça isso. Quem pode, pega suas coisinhas e vai embora. E é muito triste isso para um país, porque é capital intelectual que deixa o país, que deixa de produzir, que deixa de gerar renda, que deixa de gerar emprego, e vai ficando o controle estatal de pessoas que dependem do Estado. Então, se o tempo é valioso, quem somos nós para julgar as pessoas que procuram um lugar em que o tempo vale mais, em que pagam mais pelo tempo dele? E pagar mais não é apenas financeiramente, é você ter mais qualidade do teu tempo em um país onde o governo não te enforca o dia inteiro, não fica parasitando em cima da sua produção o tempo todo e tomando grande parte da sua produção em forma de impostos. Será que essas pessoas não vivem mais em paz? Eu ando me questionando muito isso, depois de rodar uma quantidade interessante de países e viver em outros. Será que não são sentimentos que me prendem aqui de tempos passados e que sim, eu adoraria continuar, mas que a imoralidade nesse país está tamanha que não para de nos surpreender a cada dia. Hoje no Brasil, nós temos basicamente mais pessoas vivendo de algum tipo de subsídio frente a quem vive do seu trabalho. Segundo uma pesquisa do Poder 360, 51,1% da população já recebe algum tipo de subsídio. Ou seja, nós estamos falando de 22 milhões de brasileiros que recebem Bolsa Família frente a 42 milhões de brasileiros que têm emprego formal. Só Bolsa Família. O que eu quis dizer aqui é que quase metade dos brasileiros hoje dependem de alguma forma de algum subsídio estatal. Quase metade dos brasileiros dependem de alguma forma do Estado para sobreviver. Os recursos públicos, segundo essa fonte, sustentam 45% da população brasileira. Você imagina que quase metade da população brasileira depende do Estado. Isso é triste ou isso é estratégico? O que a gente vê na Espanha, como eu falei agora há pouco, é que mais da metade, pouco mais
da metade da população espanhola depende do Estado de alguma maneira. Se a gente olhar em números mais detalhados aqui no Brasil, entre beneficiários de transferências federais, que somam quase 78 milhões de brasileiros, servidores públicos, militares e aposentados, mais 15 milhões, são 94 milhões de pessoas vivendo de dinheiro público. No último censo agora, a gente teve 203 milhões de brasileiros. Então, isso dá quase 50%. Então, nós estamos falando desses números pré-pandemia, o que deve ter agravado muito mais durante a pandemia, com o tal do economia a gente vê depois. Só que o problema é que o déficit público está chegando a níveis estratosféricos e isso impede, supostamente, ou inibe a expansão do Estado, não com o PT. Esses acham meio de gastar ainda mais e de ter um Estado mentiroso propagando narrativas populistas. Basicamente, o sistema que tomou conta do Brasil nas últimas 2 décadas, com exceção de poucos momentos, como o governo Temer, e como a política implantada o discurso, a narrativa implantada pelo Paulo Guedes, o que a gente vê no Brasil, sistematicamente, é um sistema que perpetua o assistencialismo, que sustenta os parasitas, os políticos, com os votos. Basicamente, governo populista. O governo petista tem uma forma de agir. Distribuir dinheiro subsidiado à custa dos pagadores de imposto, só que essa conta chega, e se ele não conta, e aquelas pessoas que dependem do Estado não sabem disso. E eles precisam cada vez mais de pessoas dependentes do Estado. Eles não querem pessoas que ascendam, pessoas que dependam do seu próprio trabalho. Quanto mais as pessoas ascendem como empreendedor, conseguem ganhar o seu próprio dinheiro, viver do seu próprio sustento, quanto mais as pessoas ascendem intelectualmente, têm mais acesso à informação, mais eles começam a perceber que votar na esquerda é um retrocesso absurdo, é uma imaturidade sem tamanho. E temos aquelas pessoas que são coniventes e aqueles, os ditos filhinhos de papai e mamãe, que sustentam as suas ideologias, os seus mundinhos cor-de-rosas. Essas pessoas têm uma tremenda responsabilidade com o que está acontecendo no Brasil. Então, o que eu quero dizer é que esse tipo de governo, ele precisa de mais dependentes do Estado, e para isso, para o Estado conseguir fazer mais políticas para fingir que está beneficiando essas pessoas, esses dependentes do Estado, eles precisam parasitar em cima de quem produz. Só que quem produz gera emprego, inclusive a classe mais pobre. Em algum momento tem que mandar embora, porque não aguenta mais pagar, porque os impostos são sufocantes, porque a burocracia impede a atividade econômica. E aí o que nós vemos são empresas demitindo, desemprego aumentando, mais pessoas dependendo do Estado, mais políticas de subsídio, até onde o Estado aguentar ao máximo, e isso estica a corda até onde a gente nem pode acreditar, e mais pessoas dependendo do Estado, são mais votos para esses parasitas, que, claro, jamais pensam em diminuir os seus gastos, as suas benesses. Essas são intocáveis, enquanto eu e você ficamos sustentando esse bando de parasitas. Então, o que basicamente eles têm como objetivo é um setor privado mínimo controlado por eles. E como eles controlam? Basicamente por aumento de impostos, por estrangular a atividade econômica. Eles conseguem, eles têm a máquina na mão. O setor privado mínimo, porque sem um setor privado, basta olhar Coreia do Norte, basta olhar Cuba, a gente vê o nível de pobreza que chega, basta olhar como a União Soviética ruiu de podre por dentro. Então eles precisam de um mínimo setor privado em que eles controlam, eles precisam de pessoas com o justo para viver, sem exuberância, sem ascender, sem poupar, como eu falei, senão eles passam a ter acesso à informação, passam a crescer intelectualmente e perceber que são enganados pela esquerda. E eles não podem esperar ou não podem almejar um crescimento à população. Caso contrário, eles perdem votos. Portanto, eles mantêm todo mundo no cabresto, com uma educação de má qualidade, uma infraestrutura de má qualidade e se colocando como solução do problema. O Estado é aquele ente, aquela instituição em que ela te quebra as pernas e chega do outro lado te oferecendo a muleta, paga por um pagador de imposto e diz que você tem que agradecê-lo pela muleta que ele te deu, sendo que foi ele que quebrou a sua perna. Grande parte das pessoas cegas não percebem
que foi ele que quebrou a sua perna. E ainda o agradecem. Essa é a grande maldade de quem controla o Estado. Então você precisa, eu preciso, todos nós precisamos pagar. E ei, nem pense em se queixar, hein? Nem pense em se queixar. Sabe por quê? Se você se queixa, você é o fascista, você é o egoísta. Eles vendem que aqueles impostos que te amarram e te prendem é para sustentar a saúde e a educação. Claro, a gente nem sabe onde está o dinheiro da saúde e educação. Ou está no bolso de muito deles, como a gente viu nas devoluções que aconteceram nos últimos anos. Pagar. Não se queixe. Esse é o Estado. Esses são os burocratas. Então, quando alguém decide ir embora, ele está indo embora desses burocratas. Não é um pedaço de terra chamado Brasil. Ele está indo embora desses burocratas que inviabilizam a nossa atividade econômica, que querem mais pessoas dependentes do Estado. E quem é o Estado? Nós, que sustentamos esse bando de parasitas. E você, o egoísta, se vai embora do país porque você não quer pagar a conta, nem as lagostas, nem as benesses desse bando de parasita. Eles invertem a lógica e grande parte das pessoas caem. Principalmente pessoas que tiveram bons estudos em cidades como em São Paulo, por exemplo. A gente vê como foi o retrato de uma votação de uma mínima pessoa que deveria ter um discernimento. Algo de discernimento, pelo menos. Então, o egoísta é você que vai embora. Egoísta é você que proclama contra os impostos, não eles. Você precisa pagar as contas deles. Nós precisamos pagar as contas deles. Eles cortaram na carne os gastos? Sem chance. Pode esperar sentado. Ali não tem corte. Ali não tem corte. Você precisa sustentá-los. E quando você questiona, eles vão falar que aquele dinheiro que você está questionando é para saúde e educação. E você que tem uma condição melhor, como não depende da saúde e da educação pública, não quer sustentar aqueles que dependem. Pois bem, o Paraguai, quem me segue no Além do Óbvio, que é o meu podcast, que a gente entrevistou um brasileiro que mora 18 anos no Paraguai, morou em vários outros países, na Europa, nos Estados Unidos, ele nos mostrou que no Paraguai o imposto é de 10%. E se você não frequenta a escola pública, você não precisa pagar imposto para isso. Afinal, você não frequenta. Eu sou sócio de um clube aqui em São Paulo. Se você não é sócio desse mesmo clube, como é que eu posso pedir para você contribuir para esse clube? Faz o menor sentido, né? Pois bem, com uma gestão eficiente, seria possível, com o dinheiro que é arrecadado, fazer uma gestão eficiente para a saúde e para a educação pública, para quem usa. Ou então, para que o Estado precisa ser empresário? Para que ele precisa ser dono de colégios? Para que ele precisa ser dono de hospitais? Ele pode muito bem transferir algum tipo de renda para a população, num primeiro momento, até eles deixarem de ser dependentes do Estado e deixar para a iniciativa privada em concorrência gerir os hospitais, gerir os postos de saúde, gerir as escolas. E as famílias, com o dinheiro que receberia nesse primeiro momento, escolhem qual escola mandar o seu filho. Afinal de contas, se você tributa menos, sobra mais dinheiro no bolso da população. E um processo de educação financeira se torna viável em alguns anos se o dinheiro fosse bem utilizado. Mas esqueci. Isso daria independência intelectual às pessoas. E aí qualquer um mais um, junta e fala, na esquerda, eu não voto. E o projeto de poder deles ruiria. Não é tão difícil ver isso. Então como questionar quem vai embora do país? Não há preocupação com o país. Os políticos não se preocupam com o país. Eles não renunciam aos seus ganhos. Mesmo que afunde o país, mesmo que aumente o desemprego, mesmo que a economia não cresça, mesmo que a economia retroceda, eles pouco se importam com o país. E, infelizmente, graças à metade da população, são esses parasitas que controlam o Estado hoje. Então, quem vai embora do Brasil está fugindo disso, não é do pedaço de terra. Está fugindo desse controle abominável e nefasto que a burocracia brasileira impõe à nossa vida. Cuidado, o discurso é sempre o mesmo. Você precisa sustentar saúde e educação. Saúde e educação. Sustente. Se o dinheiro vai para lá, não tem transparência. Você não precisa saber. Você é um mero cidadão que tem que pagar pelas benesses deles. Saúde e educação. Se você fala contra, você é fascista. Você não tem o direito porque você não pensa nos pobres. Quando o que a gente está propondo é uma solução justamente oposta, com abertura de mercado e gestão privada de todas as escolas, de hospitais, para que a gestão seja mais eficiente justamente para os mais pobres. Inclusive, num primeiro momento, com uma transferência estatal, porque você não pode desmamar do dia para a noite pessoas que há 20 anos vêm dependendo do Estado, graças a uma política
mentirosa populista implantada lá atrás, no começo, desde o primeiro governo Lula. Quem sabe até antes, está no nosso DNA. O brasileiro gosta de carinho, o brasileiro gosta de cartório, o brasileiro gosta de burocracia. Então aqueles que se rebelam contra isso, a gente não tem o direito de julgar. Esse país cansa. Ele tem oportunidades? Sim. Ele é um país maravilhoso? Já achei mais. Ele tem oportunidades de investimento? Muitas. Você tem que mandar todo o teu dinheiro para fora? Não acho. O meu plano é sempre manter entre 15% e 20% do meu patrimônio fora do país. Mas isso não é por esse governo. Isso é histórico de Brasil. O Brasil é instável, o Brasil é volátil. Isso faz parte de manter em moeda forte. O real se desvalorizou 87%, mais ou menos, desde 1º de julho de 1994, na sua implantação. No mesmo período, o dólar perdeu também um valor considerável, casa dos 40 e poucos por cento, mas dólar ainda é uma moeda muito mais forte. Então, na minha opinião, esse é um processo de dolarização que a gente faz, sugiro, para quem entende, pode, mas eu deixei de julgar quem simplesmente vai embora. E começou a ser uma discussão na minha casa aqui, se e quando a gente vai fazer isso. Não tem a ver com a atividade econômica que pode melhorar, como eu falei. Injetar dinheiro público subsidiado na mão das pessoas gera um boom econômico. Essa conta chega e vai chegar. Mas não tem a ver mais com isso. Tem a ver com tudo em volta, muito mais pelo âmbito moral. A criminalidade está se tornando insuportável, ao menos aqui em São Paulo. Nesses 7 primeiros meses de governo, quando você tem lá em cima, na cúpula, quem chancela o roubo, fica difícil você, na base, ver melhorias. Em São Paulo, não se tira mais o celular do bolso para sair para almoçar numa avenida como a Faria Lima, onde fica o meu escritório, por exemplo. E isso é muito triste. Carros blindados já é alguma coisa muito normal para uma classe da população que pode pagar por isso. O conceito de carro blindado, ele é doente. É uma caixa quadrada que aguenta tiro de fuzil. Isso é doente, mas é a realidade. Principalmente aqui em São Paulo e tantos outros lugares. Saúde e educação. Não questione, senão você é fascista. Sustente as benesses desse bando de parasitas. O socialismo é isso. Perpetuação no poder, pessoas dependendo do Estado, então eu deixei de julgar quem vota com os pés. É muito triste ver um capital intelectual indo embora, porque todo o país precisa de um capital intelectual para crescer. O socialismo é isso. Está claro a tomada de poder pelo Estado de cima a baixo, quando eles controlam o BNDES, o Mercadante, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que distribui dinheiro para o setor público e distribui dinheiro para o setor privado, comprando os amigos do rei, que são meia dúzia de empresas. Estão todos de volta. Quando você tem nos fundos de pensão sindicalistas como presidentes e não pessoas técnicas gerindo dinheiro de aposentados e pensionistas. Da Previ, por exemplo, que são 270 bilhões de reais, um escriturário do Banco do Brasil, sindicalista, militante do PT, virou presidente, João Fukunaga. Na FUNCEF, na Petros, idem. A Petrobras voltou a ser política de instrumento para controle e manutenção de inflação artificial. Você controla o preço da gasolina porque ela contribui para o IPCA, que é a inflação oficial. Então, se eles não sobem o preço, a inflação permanece mais baixa. Esse é o socialismo. Manter cada vez mais pessoas dependentes do Estado. O socialismo à moda antiga marxista, estatização dos meios de produção, é algo do passado. Hoje o socialismo ele tem uma nova doença chamada estatismo. E eles vendem essa ideia em que o Estado tem que ser o presente e você tem que bancar e não questionar, senão você é o fascista. A briga aqui é do Brasil, que vive do próprio dinheiro, e o Brasil, que depende do Estado. E esse não para de crescer, apoiado por uma burocracia que quer e precisa cada vez mais de gente dependendo de migalhas, sem ascender. Quem vai, seja muito feliz. Se eu irei, se assim continua, é bem provável. Se do fundo do meu coração eu gostaria de pegar minhas malas e falar, estou indo embora permanente, não. É uma possibilidade hoje grande. É triste, mas quem sabe a gente vê alguns pesos e contrapesos acontecendo. Câmara e Senado, que não aprovou a volta do marco do saneamento, né, que o PT queria acabar com ela. A gente vê o arcabouço com certa dificuldade fiscal de ser aprovado. Autonomia do Banco Central até o momento sendo mantida. Esperemos que a gente veja contrapesos. Eu acho que não será tão fácil para o PT continuar no seu projeto de poder. Sim, muito já está dominado. Mas eu acho que esse bate-papo e tantos outros que a gente tem tido
tem crescido na população e tem crescido o sentimento de nojo frente ao que a gente está vendo no Brasil hoje em dia. E isso é uma esperança. Mas quem foi, que seja muito feliz, espero que isso acabe logo, para que um capital intelectual possa voltar, porque a gente depende disso no desenvolvimento de um país. Seguimos adiante, muita força e luta para todos nós.